quê? Porque estes homens não acreditam na Igreja Católica, não acreditam na religião católica, têm uma falsa religião que usa a estrutura da religião católica para professar uma falsa religião que é a teologia da libertação. Inclusive, a respeito da crise da Igreja, em nenhum momento demonstrei adesão à posição do sedevacantismo. Para deixar inequívoca a minha posição nesta matéria, sendo discípulo do eminente líder católico Plínio Corrêa de Oliveira e tendo militado sob sua orientação nas fileiras da Sociedade Brasileira de Defesa da Tradição, Família e Propriedade, TFP, minha posição não poderia ser diferente da que ele sempre manteve. Ou seja, uma resistência ativa aos erros do clero e do laicato progressistas, eivados de esquerdismo, em nome dos ensinamentos tradicionais do Supremo Magistério da Igreja. Resistência que comportou sempre no combate respeitoso às posturas e doutrinas da chamada esquerda católica. Ler que resistência é a palavra que escolhemos de propósito, pois ela é empregada nos Atos dos Apóstolos pelo próprio Espírito Santo para caracterizar a atitude de São Paulo em face de São Pedro. Uma resistência que não é separação, não é revolta, não é acrimônia, não é irreverência. Pelo contrário, é fidelidade, é união, é amor e é submissão. Esta foi e é a atitude que sempre assumi, e jamais o sedevacantismo. Salve Maria, bom dia a todo o povo católico da terra de Santa Cruz. Quem vos fala é o Dr. Yuri Maria. E eu queria agradecer pelos 1000 inscritos no canal. Queria também pedir desculpas porque estive um pouco ausente esses dias. Estava de mudança. E vocês sabem como é que é uma mudança, né? Mudei para outra cidade agora. Mas enfim, esse vídeo agora é para falar a respeito do Senhor Sepúlveda, do Terça Livre, do Centro Dom Bosco, que fez um vídeo resposta ao Senhor Diogo do canal Controvérsia Católica, um grande irmão meu. E o vídeo dele foi falando uma calúnia a respeito do que o Senhor Diogo disse. Porque eles fizeram um vídeo falando a respeito da teologia da libertação, de padres comunistas que não são padres, que existe uma usurpação na igreja. E o Diogo nada mais, nada menos falou exatamente que é isso que diz o sedevacantismo. E a respeito do vídeo do Senhor Sepúlveda, ele fala uma mentira. E que eu tentarei hoje, através desse vídeo, acabar de uma vez por todas. O que diz o Senhor Sepúlveda e muitos outros amigos do Reconhecer e Resistir? Dizem ele que o nosso querido santo, nosso primeiro Papa, São Pedro, pecou e que foi corrigido por São Paulo apóstolo, em Antioquia. Que São Paulo apóstolo, como diz na Bíblia, naquele capítulo, foi até São Pedro e em Fátima, foi e resistiu. E que isso sustenta a posição católica que eles presumem ser católica, né? Do Reconhecer e Resistir. Isso é a base do argumento do Reconhecer e Resistir. Santo Dom Bosco envia um e-mail para todos nós dizendo que Francisco comete 1000 erros, um Papa, segundo eles, comete 1000 erros e é um iníquo, porque escreveu uma iníqua encíclica, um Papa escrevendo uma encíclica iníqua.
Eles não querem obedecer, não querem seguir a doutrina católica da Igreja, porque esses falsos papas estão já ensinando e obrigando a todos os católicos de fé e moral, para todos como sumos pontífices e a Traditionis Custodes, obriga eles a abandonar a missa de sempre. É evidente que a sede está sendo usurpada e estamos em tempo de sede vacante. Voltando então, será que é verdade que São Pedro é como Francisco? Errou, falou heresias, e aí São Paulo foi e corrigiu ele, e por isso eles podem ser como São Paulo, né? Eles se julgam como São Paulo apóstolo. Vamos ver o que diz o livro São Roberto Bellarmino, Disputas sobre a Fé Cristã, traduzido pelo próprio Centro Dom Bosco. O que diz a respeito disso? Na página 228, São Roberto vai defender São Pedro. O último lapso, continua São Roberto Bellarmino, dizem que São Pedro em Antioquia não caminhou conforme a verdade do Evangelho, e por isso foi justamente repreendido por São Paulo. E ao relatar esse pecado, os adversários imitam assaz abertamente aos seus antecessores, a saber, o heresiarca Marcião e Juliano o apóstata. Então quem diz isso está imitando esses heresiarcas Marcião e Juliano o apóstata. Continua São Roberto, ambos diziam que São Pedro foi advertido e repreendido de pecado gravíssimo por São Paulo. E essas calúnias já foram refutadas outrora por Tertuliano e Cirilo. A verdade, porém, é a seguinte: o apóstolo São Pedro, enquanto estava em Antioquia, tomava alimento com os gentios em liberdade cristã. Entretanto, sobrevieram alguns judeus enviados a São Pedro pelo apóstolo São Tiago. São Pedro começou a pensar que dificilmente poderia evitar ofender os gentios e os judeus simultaneamente, pois se continuasse tomando alimento com os gentios, sem dúvida ofenderia os judeus, os quais, sendo ainda fracos na fé, ainda não haviam podido persuadir-se de que fosse permitido aos judeus fazer uso dos alimentos dos gentios. Por outro lado, se São Pedro se separasse dos gentios, tomasse alimento à parte com os judeus, incorreria em ofensa aos gentios, os quais certamente repreenderiam a leviandade de São Pedro, ou, pelo mau exemplo de tamanho homem, começariam eles próprios a judaizar. Assim que, nessa oscilação de espírito bem-aventurado, o apóstolo resolveu fazer o que considerou o mal menor, isto é, ofender antes os gentios que os judeus, visto que ele era, sobretudo, apóstolo dos judeus. Mas São Paulo, porém, reprovou essa escolha e repreendeu a São Pedro assaz energeticamente. Ora, os padres gregos sustentam, presta atenção agora, os padres gregos sustentam que esse feito de São Pedro esteja isento de qualquer pecado, como é evidente do seu comentário ao segundo capítulo da Epístola aos Gálatas. E também São Jerônimo adotou a posição dos gregos. Por outro lado, a maior parte dos padres latinos reconhece algum pecado neste feito de São Pedro, como Tertuliano, Cipriano, Ambrósio, Agostinho, Gregório e entre outros. De resto, esse pecado foi sem dúvida ou venial e levíssimo, ou apenas materialmente pecaminoso, isto é, certa espécie de erro, mas sem culpa alguma da parte de Pedro, pois é certo que ele fez o que fez com a melhor das intenções. Então aqui começa a postura verdadeira católica.
Continuando, São Roberto Bellarmino, quanto ao fato que ele errou nessa escolha, a causa foi ou alguma inconsideração, e nesse caso o pecado foi venial, ou falta de iluminação, ou certa ignorância involuntária, e neste caso ele o fez sem culpa alguma da sua parte. É crível, porém, que a divina providência tenha permitido esse erro a fim de que nessa dificuldade se evidenciasse mais a opinião de São Paulo, que de São Pedro, para que tivéssemos um exemplo utilíssimo tanto de liberdade de São Paulo quanto a paciência e humildade de São Pedro. Isso diz São Roberto Bellarmino. E querer comparar esse ato com os atos de um heresiarca, os heresiarcas pós-conciliares, é uma coisa esdrúxula, sem tamanho, pecaminosa, e, como diz São Roberto Bellarmino, coisas de heresiarcas de apóstatas. E Santo Tomás de Aquino diz que depois de Pentecostes, nenhum dos apóstolos, jamais pecou gravemente. Jamais. São Pedro viu a que tamanho ponto chega esse povo dizendo para assumir o seu erro, seu neogalicanismo modernista, de reconhecer uma autoridade legítima e dizer que ela está errada. Chegam ao ponto de falar que São Pedro, o primeiro Papa, errou. Então, acho que o Senhor Sepúlveda pode mudar de opinião se ele buscar a verdade. E vocês todos que usam esse argumento, que parem de usar esse argumento que já foi refutado por vários doutores, por toda a antiga igreja, por toda a tradição. Não comparem as heresias desse usurpador da cátedra com um pecado venial, involuntário, de São Pedro. Salve Maria, bom dia a todo o povo católico da terra de Santa Cruz.